Nós vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola aos Romanos e vamos na nossa sequência hoje do verso 15 ao verso 25. Antes, porém, vamos pedir ao Senhor que nos perdoe dos nossos pecados e que nos abra o coração para a meditação da sua palavra. Queria chamar o reverendo Isaías, pode ser, pastor? Que faça essa oração de contrição mesmo, né? De nos colocarmos diante de Deus, pedindo o seu perdão, a sua graça e abrindo nossos corações para ouvir a sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te rendemos pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de juntos estarmos na tua casa. Ó Deus, obrigado, ó Pai, porque temos ouvido a tua voz, Senhor. Queremos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Pai, mediante a pessoa do teu Santo Espírito que habita em nós, a viver, ó Pai, de maneira obediente, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, perdoe, ó Pai, os nossos pecados, Deus, pecados cometidos por comissão e também por omissão. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor fale o coração da tua igreja, ou continue falando, ó Pai, agora, mediante a leitura e a proclamação da tua santa palavra. Por favor, Deus, fala a cada um de nós e nós cuidaremos de te dar toda a honra e toda a glória. É o que pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Romanos capítulo 7, nós vamos ler os versos 15 a 25, são os mesmos versos que nós lemos na semana passada, mas a nossa abordagem e ênfase dessa vez vai ficar aqui nos versos 24 e 25, sobretudo no verso 25, nessa declaração maravilhosa, ou nessa expressão maravilhosa de louvor, não é? Então, Romanos capítulo 7, versos 15 a 25. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos repetir os versos 24 e 25 juntos? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O verso 25 tem uma dessas frases que são frases em que a gente poderia ficar nessas frases, né? E aqui o verso 25 começa exatamente com uma frase dessas. A gente poderia habitar nessa frase por um tempo, ficar pensando nisso por bom tempo. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É inclusive o tema da mensagem, né? O Rafael, quando me cobra um tema lá da mensagem, eu tenho dificuldade de dar tema. O Rafael está fazendo assim com a cabeça, né? Não sou eu, estou brincando, não é ele, né? Mas tem coisas assim, que outro tema escolheríamos, né, para uma mensagem que já carrega uma frase que já se diz: eu sou o tema da mensagem. Qual? Graças a Deus por Jesus Cristo
nosso Senhor. É claro que a expressão graças a Deus, como muitas outras expressões, infelizmente, perde a força, porque nós banalizamos a expressão, como banalizamos muitas expressões, né? Então, graças a Deus, a gente diz para tudo e para qualquer bobagem, né? Graças a Deus, a gente diz, as pessoas, eu não digo a gente, né? Os seres humanos, né? A cultura, nós, inclusive, pessoalmente, né? Muitas vezes dizemos graças a Deus para coisas tão tolas e até para coisas ruins, muitas vezes, né? Para coisas que... Então, essa expressão perde força, mas a gente vai buscar a força dessa expressão, tal como aqui está, exatamente por causa do contexto em que ela se encontra. Mas pensa nisso. Sabe, como frases maravilhosas que a gente carrega no coração, sei lá, como Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. Como Romanos 5, que a gente já mencionou várias vezes aqui, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Penso, você dormir pensando nisso, né? Semana eu ouvi um testemunho do nosso pastor de internet, do John Piper, em que ele dizia: já há algum tempo eu deito ao lado da minha esposa na hora de dormir e digo para ela frases como: querida, nós não fomos destinados para a ira, mas para a redenção. Que frase maravilhosa, não é? Imagina essas frases assim, você dizer... Opa, na verdade a gente nem fez a oferta ainda, mas não, ainda não tem problema, depois a gente faz, né? Então, frases assim que um homem e uma mulher de mente bíblica traz à memória, sabe? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, né? Clássica passagem lá de Lamentações 3, 22, 21, 22, 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então você vê um casal, um ao lado do outro, deitado, e ele: querida, nós não fomos destinados para a ira, nosso Senhor nos salvou. Já pensou você poder abençoar um irmão com isso? Com uma passagem como a gente leu aqui em Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14, né? Ele nos libertou do império das trevas. Meu amigo, meu irmão, querida, querido, que vamos nos deleitar nisso aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, como essas frases, Salmo 40, verso 1, me vem sempre à memória, sobretudo em tempos difíceis. Esperei, quando a necessidade de que o tumulto ao redor impõe a mim, às vezes uma reação de fúria, né? Ou uma reação contra tudo aquilo, mas o Espírito Santo vem e diz: cala, silencia e deleita-se em esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Situações de adversidade difíceis, a gente poder trazer à memória Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é muito mais poderoso do que Rivotril, não é? Você poder descansar na verdade consoladora, sustentadora, animadora da palavra de Deus. E nós estamos aqui diante de uma frase com esse efeito: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas essa frase terá tanto um efeito maior, nós vamos perceber a potência dessa frase, tanto mais quanto mais nós entendemos do porquê que isso está sendo dito. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Senão, conforme começamos dizendo, será mais uma frase banal, embora com expressões religiosas, como tantas são banais as expressões religiosas que pessoas usam. O glória, e glória a Deus, e às vezes a pessoa, ela não está dando glória a Deus, aquilo é só um jargão, né? A paz do Senhor, expressão rica, maravilhosa, mas a pessoa na verdade não está desejando a paz do Senhor, aquilo muitas vezes é um jargão. A quem faz isso? Não importa quem, a questão não é julgar um ou outro, mas é reconhecer, não é verdade que isso acontece, que as expressões vão perdendo a sua força, tanto mais quanto banalmente nós as utilizamos sem guardar a devida força que ela tem, né?
aplicação e implicação que ela tem. Então aqui nós estamos diante de uma frase dessa: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas essa frase vai ter tanto mais força para a gente, quanto mais a gente entender do porquê que ela está sendo dita. É uma expressão que a gente usa aqui de vez em quando, né? Em outras palavras, tanto maior alegria você vai ter em Romanos 7:25, quanto mais consciente for a sua tristeza de Romanos 7:24. Porque Romanos 7:25 vem como um contraponto a Romanos 7:24. Romanos 7:24 é: que homem infeliz que eu sou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma pergunta retórica, e a resposta não é seca, não é informativa. A resposta é uma explosão de alegria, de sentimento. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que tanto maior vai ser a sua alegria em Romanos 7:25, quanto maior for a sua consciência da tristeza que Romanos 7:24 nos traz. E é possível que a gente sinta a tristeza de Romanos 7:24, sobretudo quando viemos caminhando, né, como viemos na semana passada, nos detendo ainda mais em Romanos 7, de 15 a 22, de 15 a 23, perdão, onde a natureza humana é exposta diante de nós. Eu me lembro ainda, né, da mensagem da semana passada, em que a nossa natureza foi exposta diante de nós. Nós vivemos num mundo mentiroso. Um mundo mentiroso que se satisfaz de encontrar em nós um coração enganoso. Acabou aqui? Alô. Rafael, vamos trocar aqui. Nós vivemos num mundo mentiroso, num mundo de mentiras, né? Que confunde as pessoas, que nega verdades, né? Por conveniências, e que encontra em nós um coração totalmente satisfatório para que a mentira cresça. Nós somos pessoas que gostam de ser bajuladas, não é? Lisonjeadas. Então uma mentira em forma de lisonja chega para nós e a gente é coisa maravilhosa, né? As próprias ciências humanas, naturais, mentem para nós, sobre nós, e as pessoas gostam, né? Mas quando se encontram com a palavra de Deus, se encontra a sua real condição, você vê que palavras nada econômicas o apóstolo Paulo usa, ou Deus usa, né? Escrevendo através de Paulo para nós. Deus escreve. Não tem muita preocupação das vezes, as pessoas dizem assim: o apóstolo Paulo, isso é a cabeça isso é a tendência do apóstolo Paulo. Queridos, essa é a palavra de Deus. Já viu isso? Já vi muitas pessoas. Não, o evangelho, minha chave hermenêutica é Jesus. O que o sujeito está querendo dizer com isso? Minha chave hermenêutica é Jesus. Ou seja, aquilo que Jesus disse é o que é. Se o que Paulo disse passa no crivo de Jesus, então eu aceito. Se o que Paulo disse não passa no crivo de Jesus, então eu não aceito. A minha pergunta é: quem somos nós para dizer que o que Paulo disse não passa no crivo de Jesus? Queridos, esta é a palavra de Deus. Não tem uma linha escrita por Jesus. O que Jesus disse foi escrito por Mateus, ou por Lucas, ou por João, ou por Marcos. Portanto, se o critério não é a escrita de Paulo, então os evangelhos também não são a palavra de Jesus, são a escrita de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas, ou de João. Estou querendo dizer para os irmãos, e quero usar uma palavra bem amistosa, é que é tolo pensar assim.
É tolo pensar dessa forma. Ele a palavra de Deus, tanto lá na escrita de Mateus, Marcos, Lucas e João, quanto a palavra de Deus na pena, na caneta de Paulo, de Pedro, de Judas, de Tiago. Então, a palavra de Deus vem a nós, nos trazendo a nossa real condição. E não é nada bonita, não é? É por isso que o verso 24 inaugura com essa expressão de infelicidade. Porque nem mesmo, verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem não está em mim, não porém o efetuá-lo. Não é isso que a sociedade diz pra gente. A sociedade diz que as pessoas são maravilhosas e fofas. Elas só precisam ser educadas. Porque porque a gente precisa ser salvo, a gente não precisa ser educado. Jesus não é um professor que vem nos ensinar boa maneira para a gente seguir Ele e pela capacidade de segui-lo, nós sermos salvos. Ele veio nos salvar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Encontro essa verdade de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha carne, da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Essa é a realidade, então, sobre nós. A gente já vai para os versos 24 e 25, mas eu acho que pelo menos tem duas pontas aqui que ficaram abertas, que a gente precisa fechar dos nossos últimos domingos para cá, né? A primeira é essa aparente contradição que tem entre o capítulo 6, verso 17, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então capítulo 6, versos 17 e 18, tratam de nos dizer que nós não somos mais servos do pecado. E isso parece uma contradição com o verso 14 de Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E também na sequência, né, do que diz aí, capítulo 7, versos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, que acabamos de ler agora. Ou seja, o mal habita em mim e afinal de contas somos servos do pecado ou não. Acho que a última frase do capítulo, do verso 25, né? Essa última frase do verso 25, que é conclusiva exatamente desse tema, vai dizer, eu sou e não sou. O que ele vai dizer é, eu não sou mais escravo do pecado com a consciência, mas ainda sou escravo do pecado com aquilo que chama de carne, e ele não está se eximindo de responsabilidade, né? Ele não está dizendo, não sou eu que sou escravo do pecado, é minha carne, como se a carne dele fosse algo distinto dele, né? A carne também não é a carne, as células, né? O que ele está falando é essa natureza, essa primeira natureza que ainda habita em mim. E eu acho que o verso 25, a última frase, é conclusiva para nós e dá essa ideia. Ou seja, não há contradição entre Romanos 6, 17 e 18 e Romanos 7, 14 em diante. Não há contradição. Parece haver, né? Mas lá trata de um tema que é uma das respostas, né, a uma das 4 perguntas aqui que são respondidas com essa expressão de repúdio enfático, né, ou de modo nenhum. É a segunda pergunta. Romanos 6, 17 e 18 responde, ou ajuda a responder a segunda pergunta, que é o e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Então, lá ao dizer vocês não são mais escravos do pecado, é uma maneira de dizer, como você pode pensar dessa forma? A sua mente já não é mais escrava desse pensamento. Oba, que bom, vamos pecar, não é? Esse é o propósito lá. E aqui o propósito é perceber que, embora a mente
já ame a palavra de Deus, o que antigamente nem amava, o corpo ainda tem outras tendências, né? Então a última frase do verso 25 acho que responde bem a essa dúvida nossa, né? De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Não conciliou. Entendi. Então eu não sou escravo da lei de Deus no sentido de eu quero me beneficiar, eu quero arrumar uma maneira de fazer. Não, embora querendo fazer o bem, eu não posso fazer o bem, porque encontro em mim uma outra lei. Então essa era uma ponta que ficou aberta, né? O verso Romanos 6, 17 e 18 e Romanos 7, 14 em diante não são contraditórios no que diz respeito a se somos escravos ou não do pecado, né? Lá visa responder a uma lógica, né? A uma lógica que é ilógica, né? Se havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça. De modo nenhum, né? Um dos 4 enfáticos de modo nenhum que aparece nesse bloco, do capítulo 6 ao capítulo 7. E a outra ponta que ficou aberta é de quem a pessoa está falando, de quem essa pessoa está falando. Bom, a linguagem que ele usa é na primeira pessoa do singular, né? Eu, porque eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Eu faço o que eu prefiro, o que eu detesto, eu consinto, eu sei que em mim. Paulo está falando dele e de nenhum outro cristão. Paulo está usando o seu exemplo para falar da cristandade de uma maneira geral. A gente vê que a escrita troca toda hora, né? Muitas vezes é vós, muitas vezes é nós, e muitas vezes é eu, né? E aqui ele está usando o eu. Não é à toa, né? É proposital. Está tratando de um tema bastante difícil, nervoso, né? E aí ele está se colocando como o exemplo dessa situação. Não há constrangimento, né? Ele já disse para nós: olha, dos pecadores eu sou o principal, não é? 1 Timóteo capítulo 1, verso 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, ele está falando de si, mas também de toda a cristandade. A pergunta seguinte é: isso é fala de um homem regenerado ou isso é fala de um homem não regenerado? O que ele está falando aqui é de alguém que não nasceu de novo, na linguagem popular. Ele está falando aqui de alguém que não aceitou Jesus. Ele está falando aqui de alguém que não se rendeu a Cristo, de que ainda não crê. Porque só alguém que não se rendeu a Cristo é que talvez expressões como essa possam ser cabíveis. Sou vendido à escravidão do pecado, o pecado habita em mim, o que eu quero eu não consigo fazer, mas o que eu não quero, isso é o que eu faço. Ora, um homem de Deus, uma mulher de Deus, falaria dessa maneira? Então isso aqui é de alguém que nasceu de novo ou de alguém que ainda não nasceu de novo? A gente tem uma outra maneira de olhar isso, e a pergunta é muito simples. Alguém que não nasceu de novo tem consciência do bem? Alguém que não nasceu de novo quereria fazer o bem? Não, né? Somos mortos em nossos delitos e pecados, nós não vamos querer fazer o bem. Esse é o conflito de um homem e de uma mulher regenerados. Esse é o conflito de um homem regenerado e de uma mulher regenerada, que quer fazer o bem. Um não regenerado não quer fazer o bem. Um não regenerado não tem prazer na lei de Deus. Não tem prazer. Então está aqui o conflito de um homem regenerado, portanto está aqui uma condição em que nós vivemos ainda, né? No nosso tempo. Por isso o verso 24 cai também para nós. Se formos honestos, se formos sinceros, a nossa maior tristeza não é o plano que não deu certo, seja lá que plano for que você tenha, o plano de trabalho, o plano de ter filhos. A nossa maior tristeza não é o plano que não deu certo, o planejamento de vida que não deu certo. A nossa maior tristeza é perceber em nós um coração que não ama a Deus, ao menos não como devia. A minha maior tristeza é ver em mim desprezo pelo meu Criador. A minha maior tristeza é ver em mim negligência para com o meu Criador. A minha maior tristeza é ver em mim ansiedade. A minha maior tristeza é ver em mim
preocupações, a minha maior tristeza é ver em mim medos, a minha maior tristeza é ver em mim carências, a minha maior tristeza é ver em mim coisas que testemunham para o mundo. Você não ama a Deus, Ricardo. Não tem um dia, não tem um momento que eu tenha amado a Deus tal como Ele merece. Essa é a minha maior tristeza. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a nossa maior tristeza. Vale trazer a nossa memória aqui, né? 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, quando a palavra de Deus traz essa riqueza do valor de uma tristeza certa, de uma tristeza correta. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então tem uma tristeza boa, existe uma tristeza certa, a tristeza do arrependimento. Essa tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação e não deixa ninguém na tristeza. É uma tristeza que não deixa ninguém na tristeza, é uma tristeza que te tira da tristeza, não deixa ninguém no pesar, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo, essa produz morte. Pois bem, irmãos, a tristeza que nós estamos vendo em Romanos 7, 24, porque é uma tristeza, só que ninguém triunfa dizendo isso, infeliz homem que sou. É um reconhecimento dessa nossa condição diante de Deus, que embora alcançados pela graça de Deus, os nossos corações ainda se encontram longe deles, né? Eu não consigo não fazer, já fiz essa alusão algumas vezes aqui, vou fazer de novo. Não é ingênuo, eu não sei se é ingênuo ou se é rebelião mesmo, quando uma pessoa ouve Jesus dizendo que o maior mandamento é amar a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isso está em Mateus 22, né? Versos 26 a 30. Versos 36 a 40, aliás. Mateus 22, 36 a 40. Jesus é perguntado qual é o maior dos mandamentos, então ele cita duas passagens do Antigo Testamento. Ele cita Deuteronômio 6, 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e cita Levítico 19, 18, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é ingênuo por parte das pessoas dizerem que a palavra de Jesus é leve, porque agora ele transformou as coisas fáceis, resumiu todos os mandamentos em dois e deixou as coisas fáceis. As pessoas não percebem que essa palavra é exatamente condenatória para as suas vidas. É uma maneira de Jesus dizer, está vendo? Você não ama a Deus. Não, eu amo. Não, você não ama a Deus com todo o teu entendimento, toda a tua alma, toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Até porque Jesus traz uma lei mais severa, né? A lei de amar o próximo como a nós mesmos era até ele vir. Com ele a lei é outra, é amar o próximo como ele nos amou, que nós amemos uns aos outros como ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Então, essas palavras de Jesus, elas me fazem ainda mais pensar: desventurado o homem que sou. Eu não amo a Deus dessa forma, e não amo o meu próximo dessa forma. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que me salve dessa condição. Então o verso 24, se sentida a tristeza do verso 24, honestamente sentida a tristeza do verso 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A resposta do verso 25 é a festa, é a celebração. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E reitero o que já comecei dizendo no início, né? Você vê, a resposta não vem em forma informacional, não vem em forma de informação, entende o que eu digo? Não vem em tom professoral, não vem em tom de ensino professoral.
Queridos, vamos fazer uma lógica. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ora, a lógica é que só há um Salvador, o nome dele é Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor. Essa é a informação que eu tenho para passar para todos nós, para a igreja de Roma. Então, não é isso. O que a gente percebe é uma expressão carregada de alegria, uma expressão carregada de testemunho. É maravilhoso, né? Eu acho que um grande desafio nosso, né? É ser menos professor e mais testemunha, entende? Não só professor da Bíblia, professor de como é uma experiência com Deus, né? Mas testemunha de como é uma experiência com Deus. Nós estamos aqui então diante daquilo que a teologia chama de doxologia, né? Nós estamos diante de uma doxologia, nós estamos diante de uma expressão de adoração. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É muito comum no escrito bíblico, né? No escrito das cartas, não raro nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo em muitas situações das mais adversas. As últimas palavras desse homem, nós encontramos dizendo: vou morrer, estou para morrer. Nós encontramos expressões de louvor, né, escrevendo a Timóteo, né? Capítulo 4, segunda carta, capítulo 4, verso 18, depois de ter falado que foi abandonado por uma porção de gente, e sem amargura nenhuma, apenas um relato, né? Ele vai dizer no verso 18, 2 Timóteo 4, 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. E ele não está falando que o Senhor livrará ele da morte, não é disso, porque para ele, ser livrado da obra maligna não é ser livrado da morte. Ele vai morrer, ele sabe disso, né? A expressão clássica que a gente conhece é: quanto a mim, o tempo da minha partida é chegado, completei, já estou sendo oferecido por libação. Lembra disso? É exatamente 2 Timóteo capítulo 4, ali a partir do verso 6. O tempo da minha partida é chegado, já estou sendo oferecido por libação, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo: Timóteo, eu vou morrer, mas o Senhor vai me livrar de toda obra maligna. E não é da morte que ele está dizendo, ele está dizendo: o Senhor vai me livrar de blasfemar contra o seu nome, o Senhor vai me livrar de ser frio diante dessa situação, o Senhor vai me livrar de ser amargo, o Senhor vai me livrar de olhar para trás e dizer: por que eu cheguei até aqui se te servi com tanta alegria, né? O Senhor vai me livrar disso. Vou partir para a glória, sustentado pela tua graça que sempre me sustentou em vida. Então o verso 18 tem na sua conclusão uma doxologia, só para dar o exemplo, né, de como que essas adorações, essas expressões de adoração são muito comuns nos escritos aqui das cartas, né? A gente vê muito isso em Paulo, em Pedro, em João, enfim. Nós não temos como discorrer sobre as coisas de Deus e não nos deslumbrarmos com elas, entende? Por isso todo discurso sobre Deus, por isso todo testemunho sobre Deus, acho que essa palavra é até melhor, né? Por isso todo testemunho sobre Deus é carregado de deslumbre e de louvor e de adoração. Então vem esse mesmo nessa situação da perseguição, ele vai dizer: a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Você vê nenhuma amargura com Deus, nenhuma amargura com Cristo, porque não me atendeu, porque não me correspondeu, porque não há expectativas, senão exatamente essa, a de que Ele estará conosco ainda que diante da morte. Então exatamente uma expressão de louvor, de adoração é que a gente encontra aqui no verso 25 agora. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E isso é tão mais possível que essa expressão seja verdadeira, seja intensa, quanto mais nós conhecemos quem somos, e a carta aos Romanos apresentou tão bem quem somos, né? E quem Deus é, e quem a graça de Deus é. E a carta aos Romanos, exatamente nessa passagem que lemos, também apresentou tão bem quem Deus é, né? 3 semanas atrás a nossa meditação foi exatamente nessa diferença entre nós e o nosso Deus, exatamente dizendo que a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom, verso 12 de Romanos 7,
exatamente para dizer, por que a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom? Porque o seu autor é santo e justo e bom, porque o seu autor é bom, portanto a sua lei é boa e é maravilhosa. O problema não está na lei, porque a pergunta aqui foi essa, né? No caso, a lei, verso 7, dos de modo nenhum, que diremos, pois, é a lei pecado? Romanos 7, 7. Aí veio discorrendo, dizendo, não, que absurdo, que absurdo. Aí essa meia conclusão do verso 12, a lei é santa, o mandamento é santo e puro e bom. A pergunta continua, né? Então que se é bom se tornou em mim morte, aí vem quem somos, né? Então o verso 14 reafirma o que diz o verso 12, com outras palavras, a lei é espiritual. Então onde é que está o problema? Em mim, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então Romanos 7 mostrou para a gente, já vem antes, mas Romanos 7 mostrou bem para a gente o caráter e a mente do nosso Deus, e o nosso caráter e a nossa mente, e termina maravilhosamente dizendo assim, né? Não há compatibilidade entre nós e esse ser excelente, sublime, santo, bom, belo. Não há compatibilidade entre a excelência, a sublimidade, a beleza e nós. Não há compatibilidade. Mas graças a Deus nós temos um Salvador. Ele nos leva ao Senhor, Ele nos faz olhar para Deus com alegria, Ele nos faz olhar para o Criador sem medo, Ele nos faz olhar para o Criador chamando-o de Pai, não sem preço que Ele tenha pago, pagou um alto preço para a nossa redenção. É tanto mais quanto nós conhecemos quem somos, que nós podemos ter uma alegria ainda maior em Cristo. Eu me lembrando do reverendo Isaías aqui, pregando mês passado, se não me engano, na Federação de Homens, né? E eu queria só fazer esse comentário. A descrição que o apóstolo Paulo faz em Romanos 7, a partir do verso 15, não é um consolo, gente. É um gemido de dor. É um gemido de dor, né? Não é assim, como as pessoas gostam, né? Não é assim. Culturalmente as pessoas, elas se veem com o seu pecado, elas se veem com a sua mazela, elas se veem com a sua maldade. Aí elas dizem o quê? Mas eu sou humano, né? Mas eu sou pecador. É quase que uma festa, né? É quase que a pessoa quase que faz uma festa. Mas ela justifica o seu erro, sua inveja, seu orgulho, sua arrogância, sua preguiça, sua blasfêmia, suas limitações. Elas quase que fazem uma festa, dizendo, a palavra de Deus diz, né? Enfim, eu sou pecador, né? Queridos, isso não é uma palavra que o consola, não. Isso é uma dor. Mas eu sou pecador. Que dor! Que coisa ruim! Que coisa terrível! Desventurado homem que sou! Isso não é confortável. Isso é doloroso. O conforto está no verso seguinte. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor eternamente. Temos um Salvador. Não somos fofos, somos terríveis, mas temos um Salvador. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e vamos.